Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que incomoda muita gente e que às vezes pode ser um sinal de algo mais sério, o refluxo ácido. Vamos entender o que está por trás daquela queimação e, claro, como a gente pode assumir o controle da situação. Sabe aquela sensação, aquele calorzinho que sobe no peito logo depois de comer? Pois é uma coisa super comum. Mas o que será que realmente está acontecendo ali por trás? É isso mesmo, porque olha, quando essa queimação vira rotina, quando ela fica mais forte, aí já não é mais só uma aziazinha, vira um sinal de alerta de que tem alguma coisa ali que merece mais atenção. É exatamente sobre essa diferença que a gente vai conversar. Então, bora começar entendendo por que o refluxo é tão comum e principalmente porque não dá para simplesmente deixar para lá. Essa citação do nosso material de base diz tudo, né? O refluxo ácido não escolhe muito bem a quem afetar. Ele simplesmente aparece e se tornou uma companhia bem incômoda na vida de muita gente. E quando a gente fala que atinge todo mundo, não é exagero, viu? A condição pode aparecer desde bebezinhos que reagem ao leite até idosos, passando por grávidas e podendo até piorar quadros de asma. É um problema que, infelizmente, não discrimina ninguém. E aqui está o ponto crucial. Ignorar o refluxo não é uma boa ideia. Uma azia que se torna frequente e intensa pode, com o tempo, machucar o esôfago e trazer outras complicações mais sérias. É por isso que o diagnóstico e o tratamento são tão importantes. Ok, mas o que exatamente acontece dentro do nosso corpo para causar essa sensação tão chata? Vamos dar uma olhada na mecânica da coisa. A definição é bem direta. Refluxo ácido é isso aí. O ácido do estômago, que deveria ficar lá quietinho, resolve dar um passeio de volta, subindo pelo esôfago. É esse movimento que dá início a todo o problema. Pensa assim, ó, é como se fosse um portão com defeito. Entre o esôfago e o estômago existe uma portinhola, uma válvula que deveria fechar bem depois que a comida passa. Mas, quando ela enfraquece ou não funciona direito, o ácido do estômago escapa para cima. O resultado, aquela queimação que a gente conhece. É uma falha mecânica, simples, mas com consequências bem doloridas. E esse slide aqui, gente, é fundamental. Ele mostra uma diferença que muita gente confunde. Azia é o sintoma, é a sensação de queimação. O refluxo ácido é a causa, é a ação física do ácido subindo. Entender isso é o primeiro grande passo para tratar o problema direito. Beleza, já entendemos o que. Agora vamos para o porquê. O que faz os sintomas aparecerem ou piorarem? Identificar esses gatilhos é a chave para o controle. Olha, a nossa alimentação tem um papel gigantesco aqui. Coisas muito ácidas como laranja e tomate, ou muito gordurosas, tipo fritura, ou até mesmo café e álcool, tudo isso pode ser o estopim para uma crise de refluxo. Mas não é só a comida, viu? Alguns hábitos também pesam bastante. Comer demais de uma vez só, deitar logo depois da refeição, fumar, tudo isso pode piorar muito a situação. E claro, algumas condições específicas, como a gravidez, aumentam a pressão no estômago e facilitam o refluxo. Certo, já falamos do problema, das causas. Agora, vamos para a parte mais importante, as soluções. A boa notícia é que existe um verdadeiro arsenal de ferramentas para gerenciar o refluxo e encontrar alívio. No mundo dos remédios, a gente tem basicamente dois caminhos. Primeiro, os de venda livre, como os antiácidos, que são ótimos para um alívio rápido em casos mais leves. Depois, temos os medicamentos com receita, que são mais potentes e agem diminuindo a produção de ácido lá no estômago. Esses são para os casos mais persistentes. Agora, para quem busca abordagens complementares, também existem opções naturais. Práticas como a acupuntura, por exemplo, ou o uso de ervas como gengibre e camomila, que são famosas por acalmar o sistema digestivo. Mas olha, um aviso super importante: é essencial conversar com um profissional da saúde antes de tentar qualquer tratamento, ok? E chegamos à nossa reta final, focando na ideia de controle pessoal. Porque viver bem com refluxo é totalmente possível. É uma jornada de autoconhecimento e de gestão ativa. Essa citação resume perfeitamente a mensagem. Quem convive com o refluxo está no comando. É uma questão de observar, aprender com o próprio corpo e fazer as mudanças necessárias para viver melhor. E essa é a grande lição. No fim das contas, não existe uma fórmula mágica que sirva para todo mundo. Controlar o refluxo é um processo contínuo de experimentar, de ajustar a dieta, os hábitos e encontrar o equilíbrio que funciona para cada um. E a gente termina com essa reflexão.
qual pode ser o primeiro passo nesse caminho para o alívio? Seja começar a anotar o que come, conversar com o médico ou simplesmente experimentar uma pequena mudança de hábito, a jornada para o controle começa com uma única e pequena ação.